O recrutador te pergunta por que você saiu da última empresa e você não faz ideia do que responder, eu recomendo que você escute esse episódio até o final. Olá, esse é mais um episódio do Foca no Trabalho, seu podcast onde a gente fala sobre carreira, empregabilidade, processos seletivos. Eu sou a Lê Falsarella. E eu sou a Bru Garcia e nós vamos falar de um tema que eu tenho certeza que muitas pessoas têm dúvidas de como responder para o recrutador ou por que saiu da outra empresa. É uma das perguntas mais difíceis de responder. Eu acredito que está do ladinho de falar sobre pretensão salarial. Você tem de um lado pretensão salarial e de outro lado a pergunta por que você saiu da empresa ou por que você quer sair da empresa. Então eu já recomendo que vocês escutem outro cast porque é tabu. É uma zona cinzenta. Talvez você vai sair desse episódio, gente, com mais dúvida do que certeza, porque realmente não tem uma resposta. Responde isso que você vai dar certo, né? Acho que você tem que avaliar contexto, né, Bru? Não acreditamos uma resposta pronta de falar, falem isso. Não, vocês precisam elaborar uma resposta que caiba ali dentro do que você quer passar. Eu até, antes desse episódio, falei pra Lê, né, que eu acredito que a gente pode falar de tudo. Depende da forma que nós vamos falar, da forma que nós vamos apresentar. Tem várias formas de falar a mesma coisa, né, Lê? E é uma preocupação que eu tenho de responder essa dúvida, Bru, porque também não quero parecer que é para você maquiar a verdade ou você não ser transparente. A gente fala da importância, né, de você falar a verdade no processo seletivo. Sim. Mas falar a verdade não é usar o sincericídio, né? Você falar a verdade nua e crua. Você tem que, às vezes, dar uma trabalhada... Tem uma dosagem certa, exatamente, né? De como trazer isso. Então, concordo com você, é muito delicado, principalmente, e aqui a gente vai dividir, acho que 2 blocos, né? Vamos falar assim, a gente tem aquela saída padrão, que daí tem um amplo aspecto de motivações e tem uma saída que as pessoas estão procurando a gente, né? A gente até recebeu algumas mensagens aqui no Foca, que é como falar da sua saída quando a sua saída foi motivada por uma questão de saúde mental, ou porque você sofreu um burnout, enfim, né? A gente recebeu uma mensagem de alguém perguntando especificamente de burnout, e é uma questão que a gente também recebeu em caixinha, né? Como explicar a saída se foi, por exemplo, um assédio? Então tem, assim, você tem que partir do princípio assim, primeiro, por que de fato você saiu de lá? Tem que jogar real com você mesmo. Foi performance, né? Que eu acho que pode acontecer, você não performou, não funcionou. E quando não funciona, gente, não é porque você fez algo errado, tá? Às vezes só não encaixa. Então a cultura não tinha a ver com você, ou foi alguma coisa... Então, a primeira coisa, é interno externo ou é externo interno? Então, foi algo que você tinha controle, então performance, adaptação, alguma coisa que não aconteceu com você, ou foi da empresa para com você? Não sei se ficou muito confuso, mas para mim você tem essas 2 divisões. Quando é empresa para você, o aspecto ele é maior, porque quando é você, fala, olha, não me adaptei, é mais fácil eu vi que não tinha crescimento lá dentro, exatamente, então eu tô trabalhando, sei lá, eu entreguei isso, eu não sou visto, eu quero ser promovido, é um pouco mais fácil de você lidar. Agora, quando é da empresa para com você, as pessoas ficam se sentindo mal, porque tem aquela regra de ouro, né? Não pode falar mal da empresa. Gente, falar a verdade não é falar mal. Se aquela empresa tem uma má índole, uma estrutura ruim, você também vai ficar fingindo uma coisa que não existe, sabe? Então é complicado. Mas também, Ale, tem um ponto importante. Por que é mais fácil você falar quando você sai? Porque você já já formulou o motivo da sua saída mesmo. Você já pensou, você sabe o porquê que você tá saindo, você sabe o que você tá buscando. Quando você pede demissão. Uhum. Isso, quando você pede demissão. Então, você já elaborou o porquê que você tá saindo. Tem os motivos muito claros. Quando você é demitido, você precisa elaborar, você precisa pensar e ver o motivo, entender o motivo para você poder também falar pro outro. Olha, eu saí da empresa. Até quando você diz de performance, né? Muitas vezes, olha, eu saí da empresa porque os meus valores não eram parecidos com o da empresa, algumas atividades que eram exigidas estavam além do meu escopo de trabalho. Tem formas e formas de falar, né, Ale? Que é o que a gente vai trazer aqui nesse episódio. Não, mas é verdade, eu não tinha pensado nisso, né? Quando o desligamento é motivado por você, teoricamente, se para você não tá claro, né? A gente recomenda que você escute 2 episódios aqui do Foca, o Eu Me Demito e Está na Hora de Pedir Demissão,
porque justamente para você pedir demissão tem que estar muito claro quais são as razões desse pedido de demissão e você não pode fazer de forma leviana. Mas quando o desligamento acontece por parte da empresa, às vezes a empresa também não é clara, né? Ela não fala o porquê que você não se encaixou, porquê que você não foi bem. Então, às vezes você não vai conseguir, olha, foi por performance. Você vai ter que ir num caminho mais genérico, né? Que é, olha, houve uma reestruturação, houve uma redução, porque muitas vezes o colaborador dele, ele não sabe de fato, o gestor não é claro e o RH muitas vezes não tem a informação do porquê, né? Ele tá lá só para processar o desligamento. Mas quando o desligamento ele é motivado por você, teoricamente, você deveria estar mais claro qual que é essa motivação e aí trazer isso de uma forma mais diplomática e polida durante a entrevista, né? Exato. Eu tenho até um exemplo. Eu tenho uma colega que ela saiu de um trabalho porque chamaram ela no LinkedIn para poder participar de um processo seletivo. Ela estava bem na empresa, né? Mas ela viu que era oportunidade bacana, que seria bem legal para o plano de carreira que ela tinha a longo prazo. Ela pediu demissão e foi para essa outra empresa. Ela criou toda a estrutura da área e em 20 dias foi demitida. E ela não recebeu o motivo do porquê que ela foi demitida. Simplesmente uma resposta vaga de que foi uma contratação precipitada. E Nossa. como você vai formular isso e como que você vai levar para um processo seletivo que você ficou pouco tempo nessa empresa, que nem tem mais tanto... Ainda pode até ter ali um certo preconceito, mas é bem menos do que antes. E como que você vai contar que você ficou 20 dias e o porquê? Sendo que você não recebeu um retorno. Vou falar um exemplo que aconteceu comigo, que foi bem parecido com a sua amiga. Eu fiquei 72 dias numa empresa e eu pedi demissão da onde eu tava bem, mas assim, eu tava já há 2 anos e meio como analista pleno, e assim, eu queria virar analista pleno, gente. Meu plano de carreira era até os 30 anos virar analista pleno, porque eu sabia que para eu virar um gestor dali 4, 5 anos, eu precisava virar analista sênior. E tem muita empresa que assim, você tá performando como sênior, mas você não é sênior, e aquilo, se você também não bate na porta, gente, às vezes a promoção ela não vem. E eu tinha uma relação muito transparente com a minha liderança. Olha, eu já tô aqui há quase 3 anos, eu tive tais entregas, eu estava executando atividades de uma sênior, porque no meu caso, a sênior tinha saído de licença maternidade, eu estava fazendo exatamente as atividades dela, eu ia bem nas avaliações de performance, sabe assim, quando você faz tudo, só que a promoção não vem? E aí, quando bateram na minha porta, eu falei, olha, então vou aceitar sim, sair para um salário melhor, uma empresa bacana. Quando eu cheguei lá, a gestora que tinha acabado de ser contratada foi desligada, tipo, eu com 20 dias, e eu sabia que eles iam me manter só o período de experiência, porque eu fui contratada por ela, sabe assim? Então, quando essa gestora sai, eu perdi toda a força. Com 72 dias eu fui desligada. O que eu fiz? Eu falei, é verdade? Então, assim, ai, mas Alessandra, você vai chegar numa entrevista, você vai expor que a empresa não tem planejamento? Não, eu não vou falar que a empresa não tem planejamento, eu vou falar, gente, olha, eu tava bem numa empresa, eu queria virar sênior, expliquei, contei toda a história. Recebi uma proposta para ganhar mais, para fazer isso, fazer aquilo. Quando eu cheguei para trabalhar na empresa, a minha gestora que tinha me contratado, ela foi desligada e foi uma questão política. Não foi performance, não foi nada. Ela tinha uma visão, uma estratégia de RH e você sabe, quem é de RH sabe, que RH você mexe com questões delicadas. O que aconteceu? Ela começou a mexer, começou a pensar em performance e avaliação. Quem estava há mais tempo não quis isso, não quis essa modernidade. Então não foi uma questão dela estar performando bem ou mal, não foi nada disso. E eu joguei a verdade. Foi difícil, Bru? Foi. Eu fiquei quase 6 meses para me conseguir recolocar, porque era difícil tocar isso nas entrevistas. Eu tenho certeza que muitas pessoas batiam o olho no meu currículo e falavam assim, nossa, ela ficou 3 anos numa empresa, entrou, não ficou nem 3 meses, a pessoa não quer nem parar para ouvir. Então, por isso que eu falo da importância de você ter network, da importância de você criar uma autoridade, não só dentro da empresa, mas fora dela, aqui na internet, no LinkedIn, as pessoas te conhecerem e não só a empresa te conhecer, né? Porque muitas vezes as pessoas podem achar que você que não performou. Ainda mais sua amiga, 20 dias? Ah, foi ela que não deu certo, não é? Nunca é a empresa. E aí a gente precisa explicar um mau dimensionamento. Eu vi um caso recentemente no LinkedIn, da pessoa comentando que foi contratada, também ficou menos de um mês e houve redução. A gente teve vários layoffs semana passada, Quinto Andar, Loft, agora a Facili. Você acha que não teve gente que foi recém-contratada que foi desligada? Então, assim, essas reestruturações você tem que explicar na entrevista. Eu vou fingir que ela não existe? Ah, eu fui desligada, houve uma redução grande, eu vou ficar colocando panos quentes, mas é claro que você vai explicar isso de uma maneira diplomática e profissional.
e não precisa tirar do currículo, né? Que é o que muitas pessoas acabam fazendo com receio de como explicar aquilo. É possível explicar sim, porque tem uma dimensão muito maior. Tem toda, como a Ale falou, tem toda essa parte de estruturação da empresa, que não é culpa sua, não é por performance. Realmente é algo que ali no momento não cabia aquele cargo, não cabia aquele escopo e você foi desligada da empresa, não tem o porquê tirar. Eu acho bacana a gente trazer aqui também, como a Lê tinha mencionado, que uma pessoa nos abordou nas redes sociais, perguntando, né, até pedindo a nossa opinião, o que a gente achava dela de responder na entrevista, porque ela tinha acabado de sair de uma empresa, porque teve um burnout, devido ao excesso de trabalho, a falta de estruturação de organização da empresa, ela teve um burnout, e na busca de outro emprego, ela perguntava pra gente, né, eu posso falar que eu tive burnout? Seria correto falar como levar isso, né? E foi bem curioso, porque a gente tem até entrevistas, a gente tem até reportagens que falam, né, como abordar a saúde mental. Hoje em dia, que o burnout já está classificado na OMS como uma doença ocupacional, não podermos falar? Será que a gente não pode falar? Será que a gente pode falar? Acho que fica aí para a gente trazer um pouquinho sobre a nossa percepção. Deste ponto, da menina que perguntou, o que a gente sugeriu? Até adiantando um pouquinho. Primeiro, se ela se sente confortável, porque para você falar de algo, você precisa se sentir confortável. Você tem que avaliar a sua saída e se sentir confortável de contar para a pessoa, independente do que seja, né, Ale? Pode ser por saúde mental, pode ser por não tinha um bom relacionamento com o gestor. Você se sente confortável de trazer esse assunto? E eu posso te falar uma outra coisa? Não é nem sentir confortável. Além de sentir confortável, isso está elaborado emocionalmente para você. Tem temas que a pessoa começa a verbalizar, ela fica emocionada, ela começa a chorar, também, porque tá muito sensível. Então, assim, será que dá para falar disso numa entrevista? Porque eu não vejo problema nenhum em você ser vulnerável na entrevista, mas não dá também para você começar numa entrevista, começar a chorar copiosamente sobre o que você sofreu. Você precisa ter estrutura para falar sobre o assunto. Então, além do conforto, e você está corretíssima, é você de fato conseguir falar. Sabe quando você tem uma perda e você começa a falar sobre a pessoa e você já começa a ficar emocionado, mas dali um tempo fica difícil aquela perda, mas você já consegue falar sobre isso? É mais ou menos esse o timing. Se você foi recém-desligado, tá muito sensível, primeira coisa, se tá muito sensível, chorando demais, procura um psicólogo, sem sombra de dúvidas. Mas se você tem uma entrevista e não quer também perder a oportunidade, veja se você consegue falar sobre o assunto, entendeu? Perfeito, Ale, porque aí a pessoa já tem mais elaborado o que vai falar, né, e se sentir confortável no que está falando. Bom, o direcionamento foi esse, se ela se sentia confortável. E também existem várias formas de falar, o que eu trouxe no início. Você pode falar de tudo, mas depende da forma que você vai falar. Será que é necessário você abrir que você teve um burnout por causa da empresa? E se você falar que priorizou a sua saúde mental naquele momento? Ou falar que, de repente, o clima da empresa ficou muito estranho, as coisas mudaram, a cultura foi para um caminho que estava distante dos seus valores, porque daí eu quero trazer alguns dados que eu acho que é importante, porque quando a gente fala assim, não tem resposta pronta, porque tem muita empresa no mundo, e tem empresa que tem um programa de saúde mental, que está olhando para esse tema, e tem empresa que não. E aí a gente fez uma pesquisa, achei aqui até uma reportagem da Você RH, que fala sobre como abordar questões de saúde mental no processo seletivo. A gente vai deixar linkado, é uma reportagem da Bárbara Nor. E aí, dentro da reportagem, ela traz uma pesquisa sobre a McKinsey, uma análise de dados de 2020, que 75% das empresas reconhecem existir um estigma em relação à saúde mental no ambiente de trabalho. E aí ele comenta, não é à toa que 37% dos funcionários afirmaram evitar procurar tratamento, pois não queriam que as empresas soubessem do transtorno mental. Por que eu estou falando isso? Se 75% das empresas assumem que falar sobre saúde mental é uma questão, você concorda que você trazer isso no processo seletivo de 75% das empresas, talvez isso vire um impeditivo de você ser contratado? Então, assim, eu jogo com a verdade, eu quero que todo mundo tenha oportunidade de trabalho, eu gostaria que todo o RH, e aí a reportagem ele fala, por exemplo, de empresas que estão trabalhando nisso, então, por exemplo, aqui tem o caso da Zen Club, né, a Zen Club falando que o aumento de terapia, como aconteceu, aumentou
272% de atendimento. Então, realmente está virando algo mais popular. Aqui tem a reportagem, dentro da reportagem, falando da Elo7, que eles, dentro do processo seletivo, colocaram somente psicólogos em uma determinada etapa, para que seja falado sobre isso e seja natural. Porém, eles trazem dentro da reportagem, e para mim isso seria o básico, como eles trabalham com a liderança e com os funcionários dentro de casa. Porque, gente, para dentro da entrevista isso ser algo natural, dentro da empresa tem que ser algo natural. Então, vamos dar um exemplo. Eu estou participando de um processo seletivo, vamos falar do Zé Delivery, a gente gravou aqui com a Carol, eu recomendo que vocês escutem o episódio que é sobre produtividade tóxica. A Carol falou um pouco sobre o programa que a Zé Delivery tem de saúde mental. Legal, eu estou num processo seletivo da Zé Delivery, eu sei que é uma empresa que cuida de saúde mental, então eu trazer, de repente, na entrevista, falando que eu tive um caso de ansiedade, de depressão, que eu passei por um burnout, talvez não vai te impactar. Mas o que essa reportagem da Você S.A. me fala, que se 75% das empresas isso é uma questão, a maioria das empresas vai falar, você está com problema de saúde mental, não vai trabalhar aqui. Então, eu iria para uma linha mais diplomática, não é esconder, mas da mesma forma que você não chega numa entrevista falando que você, de repente, quebrou a perna, ou de repente teve uma dor de estômago, por que você tem que falar que você teve burnout? Entendeu? Também tem uma questão da sua descrição. Será que a gente tem que ficar falando dos nossos problemas de saúde em uma entrevista? Assim, eu não, de novo, você pode falar assim, Alessandra, você tá errada. Pode falar, porque eu não sei se eu tenho a visão certa. Eu não sei se eu me sentiria confortável em falar que eu tive depressão. Não sei. Será que as pessoas têm que saber? Vou falar, olha, eu tive um problema pessoal, tive um problema de saúde, e de repente ser mais discreto. Será que a gente tem que ser tão específico? Já que o mundo não tá pronto para ouvir, será que a gente tem que se expor? É o questionamento, de verdade, não sei. Em poucos anos que começaram a falar disso, foi muito mais na pandemia. A pandemia acelerou esse processo das empresas terem esse olhar, porque eles identificaram que os colaboradores estavam sendo afastados por depressão, por ansiedade, e os gestores não sabiam, porque não era uma conversa aberta, não era comum comentar que estava com problema de depressão, com problema de ansiedade, e agora que está mudando, será que nesse cenário de recrutamento ainda também falta muito caminho a ser andado para que o profissional esteja preparado para poder ouvir e para não ter esse viés inconsciente de eliminar? Porque o que você tem que pensar? Você saber do problema de saúde da pessoa, vamos pegar o caso da saúde mental, Bru. Isso é uma informação relevante, mas que não deveria interferir no processo seletivo. Sim. Essa pessoa, ela teve burnout. Importante saber disso, mas eu não vou levar isso, eu nem deveria levar isso para a liderança. Isso não tem que aparecer no parecer do candidato, na minha visão de psicóloga. Você pode colher a informação, então, por exemplo, eu pergunto para a pessoa onde ela mora, com quem ela mora, o que ela se sente confortável, né, de falar. Por que a gente pergunta isso? Porque a gente quer conhecer a pessoa, o que ela gosta, o que ela desgosta e tal. Mas não é tudo que você carrega para o parecer, entendeu? Tem coisa que você avalia para você conhecer a pessoa, entender o momento dela, o contexto dela, etc e tal. Agora eu vou lá e vou colocar num parecer, um processo seletivo, falando que a pessoa teve burnout. Não sei se o que o gestor vai fazer com essa informação, desde que seja uma empresa que tem políticas e programas para cuidar da saúde mental, entendeu? Então, assim, não acho o RH preparado hoje, não. Eu, Bruna, se eu fosse fazer uma entrevista e abordar esse tema, eu conseguiria levar, como eu comentei aqui, eu levaria que eu priorizei a minha saúde mental naquele momento. Não estava fazendo sentido para mim aquele trabalho e eu preferi buscar algo mais próximo do que eu acredito, do que eu quero atuar. Então, eu não traria o tema burnout, até porque, trazendo novamente a questão do conforto, eu não me sentiria confortável por ser uma pessoa que está me avaliando, por ser uma pessoa que está ali para me aprovar ou reprovar, eu não conseguiria trazer muito claro. E eu acredito que para quem for levar, pensar bem como que vai levar, né? Como que vai ser contado essa história. Então, eu não conseguiria. Mas o que a gente traz aqui no episódio é para vocês refletirem, para vocês concordarem e discordarem também. Porque mais para frente pode ser que a gente grave outro episódio falando, não, pessoal, olha, realmente agora o ambiente é seguro. Tem uma segurança maior e os profissionais estão muito mais capacitados para olhar com os outros olhos. A médio prazo eu vejo isso acontecendo.
Também Mas vejo. hoje eu acho que tem uma distância grande e de verdade, assim, a minha expectativa é que a cuidar do burnout, cuidar da saúde mental seja um dia a dia e que cuidem de todo mundo, independente de quem tem histórico ou quem não tem. Ah, então a pessoa teve um histórico ali de depressão, eu vou acolhê-la. Não, você tem que acolher todo mundo. A pessoa que teve depressão é a pessoa que não teve. Mas a gente tem que tomar cuidado como que a gente aborda, o quanto que a gente traz da empresa, mas eu sou da linha da transparência com diplomacia e profissionalismo, né? Você tem que falar a verdade, mas você tem que tomar cuidado como você traz, e eu não sei até que ponto você tem que ficar dividindo a sua saúde, entendeu? Da mesma forma que se fosse outro problema. Então, por exemplo, eu saí da empresa porque, sei lá, vou dar um exemplo bem aleatório. É um horário que era muito cedo, eu tenho problema de insônia e eu queria trabalhar num lugar que é home office. Poxa, insônia pode até ser considerado doença mesmo, né? Dependendo da gravidade e tal. Você leva isso, você fala sobre isso? Eu ia falar, olha, não, ela não estava encaixando o horário, não estava funcionando, quero trabalhar no home office. Então, assim, sabe? Acho que também a gente chegar e ficar expondo tudo da nossa vida, a empresa também não vai expor tudo, então tá tudo bem. É uma questão, assim, até que ponto você quer dividir as coisas. Eu acho que tem que tomar muito cuidado. Saúde mental não é uma questão que não é um tabu ainda, tá muito distante ainda, sabe? E entrevista é um momento que a gente fica tão nervoso, né? Porque é uma avaliação, não deixa de ser uma avaliação. A todo momento, a tudo que você fala, você está sendo avaliado. E é um momento tenso para você abrir. Talvez ter um pouco mais de cuidado no que for falar ajuda bastante, né, Ale? E uma coisa que hoje em dia eu percebo que tá diferente, quando você começa a falar com o candidato, o pessoal já começa brincando assim, puta, não tá nada bem, tá muito corrido, tá muito puxado. Quando você cria um bom rapport com o candidato confia em você. Então, assim, eu geralmente eu falo na minha entrevista, nossa conversa para avaliar isso, isso e isso. Eu deixo o candidato mais à vontade possível. Ele vai dividir o que ele se sentir confortável. E isso vai mudar de selecionador para selecionador. Tem selecionador que você vai sentir essa confiança, você vai ver que a preocupação dele é genuína, que ele quer realmente te conhecer. E tem selecionador que eu acho que é importante você também fazer o rapport. Quem que tá te entrevistando do outro lado? Então, nesse caso, acho que eu vou entrar mais no detalhe. Essa pessoa vai me entender. Essa pessoa está muito fechada pelo comentário dela. Como que ela apresenta a empresa? O que ela fala da empresa? Isso tudo é ferramenta e é informação para você avaliar o que você tem que responder nessa mesma pergunta. Então, quando a pessoa perguntar por que você quer sair da empresa ou por que você saiu da sua última empresa, avalie também como que foi a abordagem dessa entrevista, como que foi o acolhimento dessa entrevista. Se essa entrevista foi muito dura, a pessoa não está nem olhando na sua cara, tá te tratando mal, desculpa, é um grande indício que saúde mental vai ser um tabu, vai ser um problema. Agora, você tá numa entrevista em que a pessoa falou, nossa, aqui a gente tem um programa de saúde mental, nossa, a gente tem não sei o quê, por isso que é importante pesquisar antes a empresa, eu acho que talvez cabe, se você se sentir confortável, entrar mais no detalhe, sabe? Mas é difícil e eu queria muito a ajuda de vocês. Se para esse cast ficar difícil comentar, né, porque é muito delicado o assunto, manda DM pra gente, porque eu queria ouvir de vocês. Vocês têm exemplos do que vocês já usaram como justificativa para sair? Você teve algum caso que foi mais delicado? Como que você contornou? Se você foi direto? Eu queria ouvir os exemplos de vocês, porque dependendo de como for, a gente retoma esse episódio num formato vídeo, com as respostas de vocês lá no Instagram. Então eu quero aproveitar e já deixar as redes sociais do Foca. A gente está em todas as redes sociais, @Foca no Trabalho, episódios de casts toda segunda-feira, e se você quiser falar com a gente, eu tô lá diretamente no LinkedIn como Alessandra Falsarella. O que você acha, Bru? Acho que é bom, né, de ouvir o pessoal, ouvir outros exemplos pra gente sair um pouco da nossa bolha, né? Com certeza. E sempre que vocês tiverem dúvidas, podem mandar pra gente, a gente tá à disposição para poder ajudar vocês. E sugestão de pauta também, nós estamos super abertos. Às vezes vocês têm algum tema que gostaria de ouvir, que gostaria de tirar a dúvida, nós trazemos aqui pro Foca para você ouvir, para poder ajudar não só você, como outras pessoas que podem estar também com a mesma dúvida, tá? Então vocês me encontram lá no LinkedIn como Bruna Santana Garcia, estou à disposição caso vocês queiram conversar. Até o próximo episódio, então. Tchau. Tchau, tchau.